Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. Hoje quem vai começar é o Lucas. Estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Então, bom dia a todos. O meu nome é Lucas. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Conrado. Então, se trata da história clínica de um paciente do sexo masculino de 50 anos. Então, na história, o paciente tinha uma dor abdominal a longa data, com piora há 2 dias. Então, foi solicitada uma tomografia de abdômen. Então, eu trouxe uma tomografia no corte axial. Hum. É, alguém quer discutir as imagens aí? Eu conheço o caso. Calma aí, eu tô com delay aqui. Bom, eu não conheço o caso, não. Eu vou descrevendo aqui e aí a gente vai vendo. Bom, tem uma importante densificação da gordura na região da fossa ilíaca direita. Isso. Isso. E que estende a a região inguinal direita, né? E ali na primeira imagem de baixo, né? A primeira imagem à esquerda, parece formar um nódulo ou uma densificação maior, né? De aspecto arredondado. Bom, tem várias hipóteses aí. Não há dúvidas que é um processo inflamatório nessa região. Eu não consegui ainda definir a causa totalmente, tá? Então, eu levanto aqui antes, né, de ver mais imagens, eu levanto já algumas hipóteses. Levanto a hipótese de ser uma apendicite. Eu acho que pode ser uma possibilidade, apendicite, às vezes até querendo supurar ali, tamponada. Levanta a hipótese também ali de um divertículo de Meckel infeccionado. Aventa a possibilidade também de ser uma hérnia inguinal encarcerada que fez um processo inflamatório local e a montante, uma hérnia inguinal com sofrimento de alça, e, né, uma lesão tumoral ali em ilho terminal, que está com processo inflamatório em volta. Ô, Tomás, posso complementar aqui? Pode, claro. Então, aqui nessa primeira imagem inferior aqui, precisaria saber se isso aqui é o seco ou não, né? E Isso. na imagem inferior central, a gente Parece vê que não é. a gente vê nódulos aqui, né? Então, outro diferencial que eu colocaria aí é um tumor com carcinomatose peritoneal aqui embaixo. E mais um diferencial que eu colocaria, só com essas imagens, seria um infarto mental também. Talvez por hérnia desse conteúdo adiposo, isquemiou algum ramo vascular ali por compressão, e possa ter dado esse infarto mental também. São essas aí as... Eu vou acrescentar mais um aqui, que é uma apendicite no canal inguinal também. Uhum.
que é a hérnia de Amiande, né? Que eu acho que chama, não me lembro direito. Então, Com certeza. É que a gente não vê trajeto ali de nenhuma alça entrando, tem só gordura ali, entendeu? Mas é outro diferencial. Os caras estão segurando nota para nós aí. Mais uma nota. Beleza. Então, assim, eu acho que dá para levantar essas possibilidades aí por enquanto. Tem mais imagem? Sim, eu trouxe um coronal. Também. Mas com essa imagem aqui, ó, quer ver? Eu estava discutindo com o Conrado. Com essa imagem aqui, vocês conseguem pensar em mais alguma coisa olhando só para ela? Sim, a pendagite do seco. Sim, eu pensaria também no apendagite. Tá muito feio para ser só apendagite. Eu pensaria também aí, cara, eu vou entrar no. Eu não tinha reparado, mas para você mandar eu olhar essa imagem é porque tem pista ali. Eu adicionaria também tumor carcinoide, cara, porque tem até uns foquinhos, pode ser calcificação ali, que dá essa reação desmoplásica ali no mesentério e dá esse processo inflamatório. Eu acrescentaria também, então, tumor desmoide e, e é isso. Desmoide não, carcinoide, né? Posso passar, continuar aqui? Tem mais imagem? Era só Não, trouxe essas e aquela no coronal mesmo. Pode passar, cara. Então, o laudo ficou assim: intensa densificação do tecido adiposo mesentérico do abdômen inferior e pós-ilíaca direita, destacando-se para a torção dos vasos mesentéricos nessa topografia, achado presumivelmente relacionado a infarto barra isquemia mesentérica. Eu trouxe essa imagem aqui, a orientação do Conrado, com essa hiperdensidade onde está a seta, que pode levantar a suspeita da onde está um trombinho ali de algum vaso, pensando Perfeito. no caso de infarto ou isquemia mesentérica. Eu posso passar para a discussão? Pode sim. O Acho que Alex seria o falou. mental, né? Isso, Infarto o só o Alex mental, né? perguntou essa possibilidade. Então, eu trouxe aqui a discussão sobre isquemia mesentérica aguda, que consiste na interrupção do fluxo sanguíneo intestinal secundária à embolia, trombose ou estado de baixo fluxo, causando a liberação de mediadores, inflamação e, por fim, um infarto. Então, o quadro clínico, uma dor abdominal de início súbito, a dor ela é bem inespecífica, é uma distensão abdominal e o paciente pode evoluir com náusea, vômito e diarreia. E é um diagnóstico que nas fases iniciais, na tomografia, a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico preciso dele. Fisiopatologia. A mucosa intestinal tem alto índice metabólico e, em consequência, necessita de um alto fluxo sanguíneo, tornando-se muito sensível aos efeitos de uma perfusão diminuída. A isquemia provoca o rompimento da barreira da mucosa, permitindo a liberação de bactérias, toxinas e mediadores, que, por sua vez, causam uma depressão miocárdica, uma resposta sistêmica inflamatória sindrômica, sepsis e choque, e uma falência de múltiplos órgãos levando à morte. A liberação de mediadores pode ocorrer mesmo antes do infarto completo. A necrose pode ocorrer tão rápido quanto em 6 horas depois do início dos sintomas. Aqui eu trouxe sobre a isquemia mesentérica aguda, a mais preocupante das situações pela rápida redução do fluxo sanguíneo, levando a uma mortalidade de 60% a 80% dos casos. Então, trombose ou embolia aguda da artéria mesentérica superior acontece em 60% a 80% dos casos, e quando venosa ocorre em 5% a 10%. Aqui eu trouxe as imagens do livro do CBR mostrando uma trombose da mesentérica superior aqui na série.
E a isquemia mesentérica crônica, mais comum em idosos com doença aterosclerótica, compromete pelo menos 2 das 3 maiores artérias que se conectam com o leito mesentérico. Então, o tronco cervícal, a artéria mesentérica superior e a inferior. Então, aqui nas A e B, nas duas de cima, uma falha de enchimento no interior da veia mesentérica superior, correspondendo ao trombo, e na C e D, há uma congestão de vasos mesentéricos com edema e intensificação mesentérica, associado ao espessamento da parede de alça. Então, a gente mostra aqui na seta também. Tá. E aqui sobre os achados de imagem, na radiografia a gente vai conseguir ver alças dilatadas e cheias de líquido. Na TC, em alguns casos, a dilatação é comum, encontra-se o espessamento parietal, uma torção de vasos mesentéricos, como a gente viu na imagem do caso, uma falha de enchimento no estudo contrastado e uma pneumatose intestinal, com sofrimento de alça que a gente consegue ver aqui pelas cabecinhas de serra. E essa imagem aqui na radiografia mostra a dilatação gasosa na B e C. Vai mostrar a pneumatose e na C, D e E a aeroportograma. A referência que eu utilizei para esse caso foi o livro do CBE, e agradecer a atenção de todos e o Conrado pelo decidido do caso. Quer que eu volte alguma imagem ou mais? Ô Lucas, eu Oi. acho o seguinte, a gente precisa diferenciar 2 entidades aí, que é o infarto mesentérico, em que a gente tem um infarto de alça intestinal, certo? E o infarto omental, em que há um infarto da gordura omental ali, que está ao redor. Ao meu ver, pelas imagens, eu não vi sofrimento de alça, eu vi sofrimento da gordura, do aumento. Então, eu pensaria num infarto omental, em que o principal local realmente é ali na fossa ilíaca direita. Costuma dar em paciente obeso, que faz alguma atividade física e tem torção da alça, torção da gordura aumental. Então, eu ficaria com o diagnóstico ainda de infarto omental. Não sei se o Alex concorda, é o Alex que é da área. Eu achei o caso dos demais deu bastante pano para manga. Tem muito diferencial. Achei um caso interessante. Pode o Alex falar aí, depois eu falo. Eu achei interessante isso, que permitiu que a gente discutisse um monte de coisa aí. Até, eventualmente, tumor, se entraram ali, se não entraram, né? Acho interessante a gente até ver os meninos aí, correr atrás, ver o caso, ver se operou, ver se não operou, né? É para a gente aprender com o caso aí. Ele não injetou contraste, não, né? Não. Não, eu tive a impressão que pode ser várias coisas também. Achei um caso interessante, muito florido, mas eu acho que o exame de forma dinâmica, ele dá outra impressão do que as fotos estáticas aí. Mas, de toda forma, é interessante a revisão que o Lucas trouxe sobre isquemia mesentérica, que teoricamente, mais grave, né? E um exame desse, que tem uma densificação no mesentério, a gente tem sempre que pensar nessa possibilidade e ter a cabeça voltada para isso, para fazer um diagnóstico assim mais grave para o paciente, para tentar ajudar mais, né? Muito bom o casinho, as imagens aí, ô Lucas. E aí depois a gente vê se tem uma devolutiva aí do pessoal lá, do que era isso aí definitivamente, beleza? Tá bom, beleza. Vou passar aqui Valeu, pro cara. João. Show de bola.
Bom dia, estão conseguindo ver a aula? Sim, Meu nome é João Pedro, sou R1 Radiologia aqui do Hospital da Maternidade Frei Galvão, e hoje meu caso vai ser orientado pelo Dr. Cecinho. A história clínica é uma paciente do sexo feminino de 53 anos, que apresentava dor e edema em joelho direito. Foi solicitada uma ressonância para ela. opa. Ah, quem quer descrever as imagens aí? Eu descrevo aí, Tomás. Vai, Alex. Escreve aí para nós. A gente tem aí um joelho em axial na esquerda, né? DP-FET7 e um sagital à direita, DP-FET7 também. Tem uma imagem de hipersinal aqui na região poplítea, de forma meio cística, parece talvez um pouco com parede definida, adjacente aos vasos, né? Poplíteos ali. Parece intramuscular, talvez. Difícil de ver. Tem mais imagem aí? Tem. No T1 a imagem tem hipossinal, então a gente espera aí que seja uma imagem cística mesmo, né? E ela está num espaço entre o tendão ali, que eu não sei qual é, talvez o tendão semimembranoso, não sei. Ela está intermuscular, na verdade, né? No T1 aqui a gente consegue ver que ela está empurrando o ventre muscular dos dois lados, né? Ela está Tá no no espaço adipose intermuscular. neurovascular, Vocês querem né? enganar. Então, Neurovascular. Vamos ver. Tem mais uma foto, caso que é o feixe neurovascular. É o peribroncovascular. Passa, tem realce, é o pré e aí o pós. Ah, porra, realça pra caramba, hein? Acende, né? Aí vai entrar nos diferenciais aí. Agora a gente vê que tá na porção gordurosa entre os ventres musculares ali, né? Trajeto de nervo, possivelmente, né? Próximo a vasos importantes ali da região poplítea, com um realce bastante importante aí, por meio de contraste, né? Nos diferenciais aí eu colocaria as lesões que a gente já viu na outra aula de coluna, as lesões de bainha nervosa ou lesão de feixe neural, enfim, essas coisas aí que vocês estão mais acostumados que eu. E parece assim, como empurra, né? Como a gente viu lá, ela meio que molda. Eu pensaria em quando tem esse contraste mais importante e cístico, a gente falou da semana passada dos tumores de bainha, que seriam o chivanoma, né? E o outro não lembro, cara. É o neurinoma. Urinoma, isso. Eu ia falar Eles são neuroma. indistinguíveis, né? Uhum. Assim, mesmo assim, nessa região, não daria para fechar. Não, acho que daria. Eu acho que a característica é disso mesmo. Eu acho, né, que tem um baita de um alto sinal T2, Uhum. esses foquinhos pretos no meio, tem um realce intenso, é bem definido, né? O negócio é muito bem definido, não é infiltrativo, nada. Então, para mim, é também um tumor de bainha neural. É muito parecido com a lesão que a gente viu na coluna semana passada. E E tá o na topografia, né? e tá na De nervo, né? topografia. E o A João, que gente é vê que especialista em Chivanoma agora, então acho que o Cecínio cedeu esse caso para ele pensando nisso, que é o especialista em Chivanoma.
Na verdade, tirou dúvida com o João, né? Mandou o caso. João, opina para mim, por favor. Só E, e só faltou ele falar na semiologia que aperta e dá choque. Não é isso? Tinha isso, assim? Apertar e dar choque? Não, tinha não, Tomás. Não, E na beleza. verdade isso aí é um achado, né? Um Pequeno achar. assim, a dor não deve ter Ah, sido por conta desse é pequeno isso aí para joelho? pequeno, velho. Pô, Tá acostumado com coluna, no forame lá, isso aqui é pô, isso é pequeno. muito grande, cara. Assim, É é uma não, velho. lesão significativa. Bom, acho que é isso. Não sei, é isso, João? Isso. Então, na imagem que eu trouxe, tem uma formação Rapidinho, muscular valada bem definida, como o João rapidinho, Alex João. disse. Só falar um negócio. É porque ali, cara, acho que tem muito espaço para crescer, entendeu? Não é um local que você fica. Você não anda, você não fica o dia inteiro com a perna dobrada, esmagando alguma coisa que tá aí atrás, né? Então, teoricamente, só quando o cara fizesse um movimento de flexão muito intenso, ou sei lá. Eu acho que é por isso. Então, cresce mais. Né? Não sei como É. Aham. Então, como o Alex disse para a gente na descrição, tem um hipossinal em T1, um hipersinal em T2 e um intenso realce após a administração do contraste neurovenoso. Então, de impressão diagnóstica é uma formação nodular hipervascular em partes moles profundas da fossa poplítea, que é o trajeto do nervo tibial, de provável etiologia neural neurogênica, tem que considerar a possibilidade de tumor de baía neural, schwannoma e neurofibroma. O que foi interessante dessa aula comparada à semana passada foi justamente isso, né, Cecília? Que por estar em topografia próxima ali do cisto de Baker, fica também como um diferencial para a gente. Então, eu trouxe essa aula também de novo para a gente discutir sobre isso. Então, o tumor de baía neural são tumores que envolvem os nervos que podem ser divididos naqueles originados da baía do nervo, que é os primários, e que são bem mais frequentes, nos tumores originados de estruturas vizinhas ao nervo, que são secundários. Os primários eles podem ser tumores benignos, que são os schwannomas e os neurofibromas, ou tumores malignos. Já os secundários são as metástases. Então, aqui a gente tem uma outra imagem, que é uma lesão ovalada de contornos bem definidos, localizado ao longo do nervo tibial. Essa imagem aqui. Axial T1, T2 já tem um aumento do realce, e aqui o axial estírio. Aqui a gente trouxe no coronal um estírio e o coronal T1, essa lesão. O alto sinal e aqui é o Y sinal. Consegui uma imagem de ultrassom também, trazendo uma varredura longitudinal, mostrando uma lesão lobulada ao longo do nervo tibial. Foi bem definido mesmo. A etiologia, na grande maioria das pessoas, não há uma causa específica e há algumas doenças genéticas raras, como a neurofibromatose tipo 1 e a tipo 2, e a schwannomatose, que causam múltiplos tumores de baía neural. Trouxe aquela tabela da semana passada, que a gente consegue diferenciar os dois através de algumas características, como, por exemplo, o crescimento do schwannoma é mais lento e o neurofibroma pode ser intermediário. Quanto à numeração, o schwannoma costuma ser solitário, o neurofibroma também, porém ele pode ser múltiplo no caso de neurofibromatose tipo 1. Morfologia ovalada no schwannoma e neurofibroma é fusiforme ou plexiforme no neurofibromatose tipo 1. Enquanto aos fascículos, ele cresce a partir de um fascículo do schwannoma e de múltiplos no caso de neurofibroma. Sintomas. Os pacientes apresentam sinais e sintomas de compressão da raiz nervosa, que é paresia e parestesia local, dor, edema e déficit sensoriais. As características na radiográficas, aliás, na ressonância é o padrão ouro com contraste. As características incluem os seguintes achados. O schwannoma tem um hipersinal em T2, de forma arredondada. Neurofibroma, um hipersinal em T2 pode ser fusiforme ou plexiforme, como discutido. Em alguns casos, é impossível distinguir o schwannoma de neurofibroma, ou mesmo de um tumor maligno da baía neural. Tem alguns sinais que eu trouxe de fato novo nessa aula. É o sinal da gordura dividida, o sinal fascicular e o sinal de alvo. O
Primeiro é o sinal da gordura dividida, que é visto como uma fina camada de gordura ao redor da lesão, que é melhor visualizado em T1. Em imagens coronais ou sagitais, uma borda cônica de sinal de gordura pode ser vista adjacente às extremidades proximal e distal da lesão. A gente consegue ver essa fina camada aqui, ó, no polo superior da lesão e no polo inferior. É o Boa. sinal da gordura dividida. Além disso, tem o sinal fascicular, que é o achado em T2, que sugere uma lesão de origem neurogênica. É caracterizada por múltiplas pequenas estruturas semelhantes a anéis com hipersinal periférico, que representa os feios fasciculares dentro dos nervos, que é o que o Tomás tinha falado sobre aquele sinal visto na imagem do caso. Então, a gente vê aqui uma imagem axial em T2 FET7, que demonstra pequenas regiões ovaladas e hipointensas centrais, em agrupamentos semelhantes a fascículos de um feixe de nervo. Nosso caso teve esse sinal. E o último sinal é o sinal do alvo, que é um achado em T2 que consiste em uma área central hipossinal circundada por uma borda hipersinal em T2. Corresponde histopologicamente a uma densa área central de estroma colagenoso circundada por tecido mixomatoso. Possui baixa sensibilidade e especificidade, porque outras doenças podem apresentar esse sinal. O sinal do alvo. Então, novamente, lembrar das características tumorais, que os tumores benignos eles podem se transformar em malignos com o passar do tempo, e alguns sinais sugerem esse tipo de transformação, que é o tamanho maior que 5 centímetros de ângulo, dor noturna, crescimento rápido, mudança da consistência e perda ponderal. O tratamento, os tumores metastáticos têm maior probabilidade de causar instabilidade ou comprometimento neurológico e são tratados frequentemente cirurgicamente. A ressecção cirúrgica mais radioterapia costumam ser adotadas para tumores malignos bem localizados e opções não cirúrgicas incluem observação, quimioterapia e radioterapia. E também há um risco de perda funcional do nervo operado, com alteração da sensibilidade e mobilidade pós-operatória. Tumores como neurofibroma afetam uma quantidade maior de fascículos e têm uma chance maior de causar algum tipo de sequela quando removidos, diferente do chimanoma. É aquela outra, a imagem repetida da aula passada também, que aqui a gente pega um fascículo apenas no chimanoma e neurofibroma a mais, o que causa mais complicações pós-operatórias. Aqui minhas referências. Queria agradecer ao Cecílio e a todos a oportunidade de mais uma aula. Valeu, muito bom, João. Valeu, obrigado. Valeu, João. Obrigado, Cecílio. Show de bola. Nesse caso aí, é legal a gente poder ver a anatomia ali também, né, do nervo, né, que vem o nervo ciático e o principal ramo mais grosso ali do ciático é o tibial, né, então provavelmente é um chivanoma ali no tibial, né, se eu não me engano. Ô, João, volta na primeira lá pra gente. Imagem. Pode falar, Márcio. E só fazendo um adendo, né, desses nervos aí da perna, quando a gente vai fazer o Doppler, a gente vê a veia safena, dentro do compartimento safeno, onde corre a veia safena, corre também o nervo safeno. E em alguns casos é importante a gente falar a relação da safena com o nervo safeno, que isso ajuda no cirurgião quando ele vai fazer os tratamentos não convencionais para safena, por exemplo, usar termoablação, coisas do tipo, que uma das complicações é o paciente ter uma dor crônica por comprometimento do nervo safeno, que passa ali junto. A Eu nunca vi... safena magna, Márcio? Safena magna, isso. Daí, dentro do compartimento, junto, passa o nervo safeno. Você consegue ver tipo um cordãozinho branquinho passando do lado da safena. Prazer. Então, dependendo do caso, se ela estiver muito próximo assim da safena, um paciente que tem um compartimento pobre em gordura, aí às vezes, dependendo do tratamento, o cirurgião pode ver um outro tipo de tratamento. Com certeza o cirurgião olha isso também, né? O cirurgião ele pede o Doppler, mas quando ele vai fazer o tratamento, ele vai com o ultrassom também para definir a conduta, né?
Mas eu nunca vi chivanoma ali, mas poderia, né? Ou poderia, no caso, fazendo ali o mapeamento, se deparar com a bolinha ali e pensar nisso, pensar no chivanoma, né? Perfeito, Mate. Você consegue ver em todos esse nervo safeno normal aí, ô Mate? Cara, na grande maioria das vezes dá. É um cordãozinho branquinho que corre junto com a safena ali, junto no compartimento, né? Não fica grudado na safena, mas corre ali junto. E deixa eu te falar, você consegue ver ele mais na coxa, na perna ou em toda a extensão da safena? Cara, eu costumo ver mais na perna. Ah, porque ele deve bifurcar lá embaixo, né? Ou não? Não, eu acho que talvez por conta do tecido ser, por causa do compartimento ficar mais próximo do transitor, talvez melhore a definição. Eu acho que é isso. Aham. Show de bola. Aí nesse caso aqui, ó, galera, o que o Tomás falou aí, né? Que eu vi meio pela metade a aula da semana passada e tava com esse caso fresquinho aí, eu mandei pro João. Mas aqui, o que me chamou a atenção, tá? Explicar para vocês como é que eu conduzi. Geralmente a gente não injeta no joelho, né? Não injeta contraste. Então, o raciocínio da gente é o seguinte: você viu alguma coisa que parece ser cisto, mas não está em topografia de cisto, como o cisto de Baker, por exemplo, você precisa injetar. Você pode ter uma surpresa ali. A gente geralmente vê o pessoal dando cisto nisso aí, ou em outra coisa parecida com isso, né? O cara bate o olho, hipersinal em T2 e no T1 ele já manda cisto. E quando não está em topografia, não dá cisto, você injeta contraste que pode ser cisto, mas pode não ser. Então, nesse caso aí, ela veio, fez o exame, a hora que eu fui laudar, eu pedi para reconvocar, injetou contraste e era um nódulo aí hipervascular. Beleza? Beleza. Valeu a dica aí do Cicine e do Mate, hein, Mate? Nervo safeno. Esse aí eu não conhecia, não. Outra coisa, uma vez eu peguei faz um tempinho aí que eu acho que é menos comum, só que a gente ficou em dúvida aí, vários colegas em dúvida. Você vê que esse nódulozinho aí de aspecto cístico está perto dos vasos poplíteos. Uma vez a gente pegou um cisto eu acho que da artéria poplítea, mas é um cistinho meio exofídico, sabe? Então ficou, vai para anjo, vai para tomografia, vai para ressonância, ultrassom, mas acabou que o colega vascular abriu, era um cisto da adventícia aí da artéria. Caraca, cisto da adventícia. É, nunca tinha pego aquilo e nunca mais peguei também. Mas gerou dúvida para todo mundo e só conseguiu lá no operatório lá. Porque o aneurisma de artéria poplítea é o segundo aneurisma extracraniano mais comum. O primeiro é da aorta, segundo é da artéria poplítea. E Legal. geralmente é bilateral. Então, às vezes, eu mesmo fazendo ultrassom de joelho, já peguei 2 aneurismas de artéria poplítea. Então, eu sempre falo para os residentes, fazendo o joelho, você vai ver ali a fossa poplítea, não fica com preguiça de virar o paciente decúbito ventral, porque às vezes naquela posiçãozinha do joelho dobrado ali, você dá aquela olhadinha, mas você não vê. Então, virar o paciente em decúbito para ver a fossa poplítea de fato. E às vezes até mesmo o cisto de Baker, com o joelho estendido, aquele líquido que estaria ali na fossa suprapatelar corre para o cisto de Baker, né? Ele fica mais distendido, você consegue ver melhor também, né? Uhum. Show de bola. Vamos lá, Alan. Bom dia a todos. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim? Perfeito. Meu nome é Alan, sou residente do Hospital Maternidade Filha Galvão. Vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Pedro. Nosso paciente é um paciente do sexo feminino, de 87 anos, estava com quadro de náusea, vômito,
e dor abdominal, referia a febre associada. Tinha um histórico de passagem de catéter duplo J, aproximadamente 30 dias, e foi solicitada uma tomografia computadorizada do abdômen total. E as imagens, inicialmente, para adiantar, foi passado, o paciente estava já sabendo a história dessa hidronefrose, foi passado o catéter duplo J pensando em estenose de Jupe, para vocês terem uma ideia do contexto. Tinha as imagens sequenciais. O Alex conhece o caso, Alex? Não conheço. Então, pode discutir as imagens aí, cara. A gente vê uma tomografia axial com pós-contraste. Essa fase é a fase portal? É. Com uma imagem cística em topografia da pelve renal, de aspecto exofítico, né? E que à direita, né? À esquerda, desculpa. E tem um catéter duplo J margeando a região medial dela ali. Depois parece que aparentemente ela está na luz. Aí dá para confundir. O que seria interessante aí? Tentar entender se isso era um cisto ou se isso era uma dilatação, né? Da pelve renal. Então, eu esperaria uma fase tardia aí para a gente entender melhor aí aonde que está excretando, aonde que não está, para poder falar melhor aí. Não sei se tem essas imagens, né? Para a gente... Imagem sagital. A fase excretora não estava tão boa para ver a parte da excreção, mas tem a imagem sagital mostrando de onde estava saindo o catéter, pegando todo o trajeto dele, mostrando que chegava até a bexiga e estava saindo realmente da pelve. Aí tem duas possibilidades, né? Ou fez um trajeto anômalo na hora da passagem, que a estenose de Jupe não é uma complicação rara, né? E aí teria que entender se isso realmente é uma estenose de Jupe ou não. É um rim que aparentemente não é um rim sofrido, né? O paciente tem quantos anos? 87. Ela tinha história de ter feito alguma manipulação de via excretora renal? Não tinha. Volta um pouquinho as axiais aí, cara. Claro. O que eu acho que o Alan quer mostrar para nós é que esse catéter, ele teve o trajeto correto, ureteral, e quando ele chegou na estenose, ele não progrediu. E meio que novelou dentro do ureter ali. Eu acho que ele não progrediu a estenose. Eu acho que é isso que ele quer que a gente fale. Foi isso que eu entendi também. Então. Só que aí todos nós queríamos ver uma fase excretora. Jovem, a fase excretora não excretou contraste. Excretou contraste. Não excretou contraste. Não, eu mantive a portal um pouco melhor para ver. Aqui, só para ajudar um pouquinho, mostrando todo o trajeto do... Então, eu acho que a é gente isso. observa que tem muito catéter na bexiga também, né? Não sei se deu para reparar ali. Uma das imagens que o Alan mostrou, parece que tem o conteúdo distal do catéter, parece que não subiu mesmo. Eu esperaria na estenose de Jupe, talvez ali um trajeto anômalo, né, esperado, mas eu chamaria ela no outro dia para fazer um tardia aí. Eu ficaria com isso na cabeça, cara. Mas Ô, jovem, só para complementar aí a descrição de vocês, o catéter estava realmente dentro da pelve, tá?
Só que a pelve estava tão dilatada que ele ficou depositado no fundo dela, entendeu? Por isso que dá essa impressão que ele margeia a pelve. Ah, entendi. Ele foi obstruído, ele não conseguiu passar, né? É isso, ele não conseguiu fazer a drenagem da Então, pele. por isso que eu pensaria, se essa paciente, Exatamente, ele passou e não drenou. o que eu pensaria também no diferencial aí, é um cisto tão grande de pelve que fez um acotovelamento do ureter ali na juve e o catéter não passa, né? É uma das possibilidades. Eu pensei a mesma coisa, porque tem uma hora ali que parece que o catéter está do lado daquela imagem cística, né? Isso, é isso que eu imaginei. Então, assim, Isso que eu entendi também. e por ser um rim bom para 87 anos, se ela nunca fez nada de procedimento, talvez histórico aí de uma pielonefrite mais grave, para ter uma estenose de Jupe, é um rim que tá bom, cara, né? Então, um estenose de Jupe desse tamanho teria um rinzinho já bem sofrido, né? Então, Só se for uma estenose de Jupe adquirida recente, né? Que ainda não deu tempo. Infeccioso, né? Uhum. Pode ir. Isso. Casinho no tamanho. Pode sim, pode progredir aí, o Alan. O primeiro a gente deixou de uma acentuada de dilatação do sistema coletor à esquerda, com presença de catéter duplo J no trajeto lateral, com extremidade superior na pelve renal, como o próprio Dr. Pedro falou, e a extremidade inferior na bexiga. E um aparente, como o próprio Dr. Alex falou, acotovelamento no terço superior do catéter duplo J. Esse exame foi discutido com a URO repassou novamente o catéter e continuou tendo o mesmo, assim, além de não continuar com a mesma problema da dilatação, continuou mantendo esse acotovelamento. A paciente foi, portanto, submetido a um procedimento cirúrgico e foi encontrado um vaso anômalo passando pelo trajeto do ureter e gerando esse acotovelamento, um desvio dele, do trajeto dele. E então, nesse sentido, a URO pensou na possibilidade do próprio acotovelamento gerando essa dificuldade de drenagem e a dilatação. O solicitador foi realizado esse vaso, ele não tinha fluxo, foi feita a retirada do vaso e novamente trazido o ureter para um trajeto normal, de um trajeto mais retilíneo, e teve a resolução do caso da paciente, melhora do quadro da hidronefrose e o quadro da melhora do quadro da paciente. Então, nesse caso, foi definido como o kink mesmo, a própria acotovelamento que causou essa dilatação pelo esse vaso anômalo que estava passando no trajeto e fez o desvio do ureter na porção superior do ureter. Alan, pode falar. Antes de continuar a discussão, você consegue voltar naquela imagem do MIP que você fez? Claro, consigo sim. Ah, tá. Agora entendi. Dá para ver aí a tortuosidade. Não, beleza. Sim. Eu só não consegui pegar essa parte aqui, onde ela a parte interna da bexiga, porque não dava, tentei reconstruir, fazer o melhor que dava, mas o máximo que consegui pegar foi não. isso. Mas ali em cima ela tá torta ali, agora eu entendi. Tá torta. Beleza. Essa tortuosidade que gerou essa dificuldade de drenagem. Perfeito. Pedro, quer comentar alguma coisa ou posso continuar? Pode continuar. Beleza. Então, falar um pouquinho do kink, né? Do ureter, que geralmente aceito que o ureter desce reto no espaço reto-peritoneal. No entanto, em exames de imagem realizados rotineiramente na prática clínica, o kink do ureter superior geralmente ocorre próximo ao seu cruzamento do ureter com a veia gonadal lateral. Como o acotovelamento, às vezes, é muito proeminente, pode causar problemas clínicos, por exemplo, predispor os pacientes à obstrução por cálculo ureteral neste local, ou até mesmo dificuldade para procedimentos endoureterais. Aqui só uma imagem mostrando onde normalmente acontece o acotovelamento, próximo aqui do cruzamento com o vaso gonadal. E o que é importante citar que normalmente acontece mais nessa parte pela própria mobilidade. Nessa parte aqui, no terço superior do ureter, ele é mais móvel, enquanto nessa parte, assim, após o cruzamento,
o vaso gonadal, normalmente ele fica mais fixo, então é mais difícil de ocorrer um kink, né, daqui para baixo. Quando daqui para cima, normalmente ocorre mais, e principalmente, naturalmente, ele já ocorre um pouco de tortuosidade, só pelo fato da movimentação respiratória ou alguma coisa que pode gerar um pouco do movimento renal, já gera essa tortuosidade, mas normalmente não tão grande, né, que gere repercussão. No nosso caso, o vaso anômalo causou essa repercussão no paciente. Aqui a gente citando os graus do kink, normalmente o grau 1, que é o mais encontrado, normalmente quando tem, em 80% dos casos é o grau 1, ele normalmente não tem repercussão nenhuma. O grau 2, que ele já é mais leve, ele tem essa tortuosidade, mas normalmente ele tem um espaço que é mais ou menos de uns 15 milímetros, de 11 a 15 milímetros aqui, de tortuosidade, mas normalmente não tem tanta repercussão, e aqui é um pouco mais, o grau desse é um pouco mais moderado ou acentuado, que é essa curvatura mais sinuosa aqui. Normalmente a gente tem uns 11 milímetros aqui, pode chegar até 8 milímetros esse trecho aqui, e gerando essa tortuosidade mais sinuosa, onde normalmente aqui nesses casos pode causar mais sintoma no paciente quando aparecer, que muitas vezes é assintomático. Aqui só mostrando um caso da literatura, mostrando esse kink um pouco mais acentuado, com sinuosidade, e esse acilamento da topografia, mas aqui não gerando repercussão no paciente. O diagnóstico diferencial do nosso caso foi a estenose de Jupe, que ele pode ser uma das causas da apatia obstrutiva, que pode ser congênito ou adquirido. A obstrução da junção pélvico-lateral é mais comumente, nesses casos, na estenose de Jupe, é unilateral. E só para se falar um pouquinho dela, da estenose de Jupe, durante a embriogênese, a junção pélvico-lateral se forma geralmente por volta da 5ª semana, e o lumen tubular inicial do broto lateral ele torna-se recanalizado por volta da 10ª ou 12ª semana. E a área de junção pélvico-lateral é a última a recanalizar, e a canalização inadequada seja a principal explicação embriológica para uma obstrução da junção pélvico-lateral na parte congênita. Obstruções extrínsecas secundárias, abanas, torções de vasos aberrantes também são comumente encontradas. Aqui só na literatura uma imagem pensando em estenose de Jupe, como ficaria numa ressonância aqui numa ressonância no coronal T2, vai mostrando a dilatação, e aqui é a redução abrupta do calibre ureteral. Não é que eu trazer para vocês. Pedro, quer comentar mais alguma coisa? O Antônio, depois que ele fez a cirurgia, ele mandou o feedback do caso que a gente tinha discutido já na tomo. Ele só achou diferente porque a paciente tinha um vaso anômalo. Provavelmente ele acha que seja congênito. E demorou muito tempo para ela poder ter algum tipo de sintoma devido a esse kink, né? Normalmente, quando tem kink congênito, os sintomas e as complicações costumam aparecer mais precoce, né? E no caso dela foi bem mais tardio. Muito bom o caso. Esse caso aí é super interessante, porque a gente, quando lauda, a gente para na estenose de Jupe. O urologista, ele vai além, porque ele tem que saber o porquê da estenose de Jupe. Pode ser alguma coisa intrínseca dentro ou uma coisa extrínseca, como nesse caso. Então, a gente não tem o hábito de ir além, né? A gente meio que está limitado. Esse caso foi muito interessante, porque ele mostrou, eles foram além para mostrar o porquê da estenose, né? Então, uma estenose pelo kinking e o kinking pelo um vaso anômalo. Muito bom caso, muito bom mesmo. Nunca tinha visto. Parabéns aí pelo segmento aí, o Pedro e o Alan, viu? Bom caso mesmo, parabéns. Falou que o vaso não tinha, estava trombosado, enfim, não tinha fluxo, não é isso? Não tinha fluxo. O Antônio falou que não tinha fluxo. Então, eventualmente, o que eu imaginei? Talvez esse vaso aí trombosou em algum momento e ele faz como se fosse uma espécie de cordão fibroso, né? Acho que posteriormente, né? Ele pode ter sido essa repercussão tardia por depois que trombosou e ficou fibroso, ele deu uma prensada maior no ureter, ali no reto peritônio, né? Imaginando aqui o que pode ter acontecido. E às vezes, por causa do paciente ser idoso, né, como o Alan explicou ali, aquela parte mais livre do ureter que dá mais kinking.
talvez uma pitose renal por conta da idade ajudou a dar uma curvatura maior ainda, né? Então, Exato. tudo foi juntando aí para... Muito bom caso, parabéns aí, menino. Eu queria só deixar uma sugestão de leitura aqui, que ontem eu vi uma alteração que eu não conhecia. Assim, já descrevi de outras maneiras, é diferencial, mas eu acho legal todo mundo ler. Chama Acum, não sei se vocês já viram. O diferencial era uma massa uterina, um paciente jovem, nodular, circunscrita, com centro liquefeito, normalmente com hipersinal em T1, que caracteriza aí achados hemáticos dentro dessa estrutura. O mais comum é o mioma degenerado, né? Mas eu não conhecia essa instituição aí, que chama ACUM, né? Traduzindo, é massa uterina acessória e cavitada. E eu fui ler ontem, achei muito interessante, assim, como diferencial, porque às vezes a gente sempre fala na mesma coisa, e como eu nunca tinha ouvido falar, achei interessante aí, talvez vocês também não conheçam, né? E acho que seria legal uma leitura aí. No Radiopedia tem, eu vou deixar aqui no bate-papo aqui Link. um link também na Eurorad, que eu acho que vale a pena aí o pessoal dar uma lida depois. Manda para mim que eu distribuo na lista de transmissão, cara. Melhor. Combinado, então. Galera, Beleza, valeu ótimo. aí. Bom final de semana para vocês aí. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Manda o... Manda aí, chefe. Isso. Tchau pra você.